Bom dia. Cara, assim, é um negócio vergonhoso isso aí, né? Uma coisa muito constrangedora nela. Porque o Flamengo ele voltou àquelas campanhas patéticas de outros momentos em que ele, quando conseguia se classificar para a Libertadores, não tinha bons times, né? Não tinha investimento. Hoje tem tudo, né? Acho que a grande questão do Flamengo é um problema muito antigo, porque, vamos lá, técnicos já se modificaram. Elenco foi quase que totalmente modificado, né? E o elenco é bom. Ah, que o elenco é superestimado. Eu não acho, não. Acho que o elenco é bom, os jogadores são bons. Os jogadores são bons. Aliás, a melhor muleta para o elenco é dizer que ele não é tão bom. Entendeu? É a maneira de você minimizar a responsabilidade dos jogadores naquilo que eles têm que entregar em campo. O técnico tem errado absurdamente, isso aí é óbvio. Falar isso é chover no molhado. Mas o que não mudou em nada até agora? O comando, a diretoria, o paternalismo, a falta de cobrança profissional. Cobrança de profissional não é chicote na mão, não, é cobrança profissional. Qualquer ambiente de trabalho, você pode ser cobrado se as coisas não vão bem. Você tem que explicar para as pessoas o que significa, né, um determinado objetivo e cobrar que elas façam o seu melhor. É óbvio que o Flamengo não está fazendo o seu melhor. É evidente que esses jogadores e a comissão técnica não fazem o seu melhor, mas o que não mudou até agora foi a diretoria. Eu estava comentando com os colegas outro dia aquela questão da recepção com aplausos para o Gabigol. Se aquilo foi sincero por parte dos funcionários, se ele é adorado pelos funcionários, quem sou eu para questionar uma reação espontânea? Mas se aquilo foi um teatro armado pela diretoria, dificilmente teremos a resposta, né? Porque ninguém vai passar o recibo disso aí. É mais uma comprovação de paternalismo, porque o Gabriel ele não voltou de uma lesão que nem o Bruno Henrique, que eu não me lembro do Bruno Henrique ter sido recebido daquela forma, pelo menos em rede social, né? Ele voltava de uma punição, de uma encrenca que ele arrumou. Por que aquilo? Por que aquilo? Será que houve uma conversa séria com ele? O Gabriel, olha o problema que você arrumou para você, para o Flamengo. Você ficou suspenso, você desfalcou o time, já vinha mal tecnicamente, acabou ficando fora de forma. Não estou aqui nem criticando o Gabriel, não, estou criticando a direção. No momento em que ele tinha que ser questionado, ele foi aplaudido. Então, o ambiente do Flamengo não é um ambiente de cobrança profissional. É um ambiente de tapinha nas costas e de subserviência ao elenco. Já mudou, aquela panela que mandava, desmandava, foi embora. E assim, comigo não tem essa. Foi campeão, pode tudo, não. Para mim, o clube está acima de tudo. Se o jogador foi campeão, prestou bons serviços, mas em algum momento ele faz alguma coisa que não é melhor para o clube, eu estou contra. Sou a favor sempre do clube. É o clube em primeiro lugar e sempre. Que se dane o resto. O resto vem muito depois. Ídolos passam, o clube fica. Exceções raríssimas como Zico e um ou outro, Leandro e tal. A maioria passa. Vai embora. Entendeu? Fica na memória, mas o clube que continua. O clube é o mais importante. E no Flamengo parece que o clube não é o mais importante. Tem a campanha do vice-futebol para se reeleger vereador, tem a preocupação do presidente do Flamengo em estabelecer um poder absoluto no clube, de alguma forma, me parece que é esse o objetivo, é um projeto de poder, de se eternizar. Tem a teimosia do técnico, né, que insiste em receitas que não estão funcionando e não é cobrado adequadamente. Claramente não é. Claramente não é. Porque quem vai ter a conversa técnica com o treinador sobre escalação, modelo de jogo, as escolhas, a administração, a gestão do elenco poupando jogadores? Quem tem condições ali de ter uma conversa de viés mais técnico com o Tite, como fossem outros técnicos? Agora, um detalhe muito importante, é sempre bom lembrar, o Flamengo não vence um jogo fora de casa de Libertadores desde o dia 31 de agosto de 2022, quando venceu o Vélez por 4-0 lá em Buenos Aires. Encantou, deixou os argentinos ali tudo boquiabertos. Cacique Medina era o técnico do Vélez, mandou fazer buraco no gramado do José Amalfitani para atrapalhar o toque de bola do Flamengo. Adiantou nada, tomou um chocolate, foi um show de bola. Dali para frente o time caiu. Ganhou 2 competições, jogando mal, jogando bem abaixo, por uma série de razões, né? Mas levantou as 2 taças. Depois das conquistas, fez papéis ridículos, inaceitáveis para mim, contra Juventude, Avaí no Maracanã, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Curitiba, que escapou do rebaixamento ao vencer o Flamengo. Foi uma coisa medonha. Assim, era um campeão que não se dava ao respeito. Ali você já vê a falta de comando. Porque se você ganha um campeão. Você imagina o Real Madrid ganhar a Champions League, como ganham agora mais um campeonato espanhol, depois de jogar contra o Albacete e perder no Santiago Bernabéu? Não, cara, não pode. Não é assim.
Você é o campeão, cara. Você tem que se dar o respeito. Pode acontecer um acidente, uma derrota, circunstancial, mas foi uma série. Tinha jogador se dando férias naquela ocasião. O jogador parar, ganhamos tudo. Não precisa mais treinar, não precisa mais jogar. Depois tiveram 42 dias de folga, com a concordância da comissão técnica, que era encabeçada pelo Dorival, que ele estava ali, né? E, claro, patrocinado pela diretoria. 42 dias de férias. É muito paternalismo. É muita pouca cobrança. E aí o Flamengo não venceu mais nenhum jogo fora de casa. Aí vamos recuperar agora os adversários. Alcas, com aquele centroavante de 180 quilos, ganhou do Flamengo de virada. O Alcas, um time fraco que voltava de férias, tinha feito 2 ou 3 jogos amistosos. Ganhou do Flamengo. Quem era o técnico? Vitor Pereira, um português. Tem a sua forma de pensar futebol, de montar suas equipes. Demitido depois do jogo seguinte, que foi a goleada do Fluminense no final carioca. Detalhe, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0, bem, jogando bem, perde para o Alcas e é goleada pelo Fluminense. Aí eu pergunto, onde virou o fio aí? Quando foi essa mudança de chave para baixo? Houve alguma coisa. A mudança foi muito brusca. Quem identificou o problema e quem tratou do problema? O Marcos Braz? O Bruno Spindel? O Juan e o Fabinho que já foram embora? O Noval, que é o da transição? Quem foi? Ninguém. Se detectou o problema, não fizeram nada, porque isso continua acontecendo. Aí vem o Sampaoli. Flamengo joga fora de casa com o Racing, com o homem a mais, não consegue ganhar, quase tomou virada. O Flamengo joga fora de casa contra o Newblense e empata. Um time pior que o Palestino. Modestíssima equipe. Empata. Joga com o Olímpia fora de casa, abre 2-0 no agregado, porque havia vencido por 1-0 do Maracanã, faz 1-0 lá no Defensor Del Chaco e toma 3 gols de cabeça. 3 gols de cabeça. É eliminado. Vem esse ano. Aí saiu o Sampaoli. Agora já é o Tite. A exemplo do jogo contra o Racing. Faz 1-0 do Milionários, tem um homem a mais e cede o empate. Perde para o Bolívar na altitude e perde para o Palestino. 3 técnicos, 3 nacionalidades, 3 maneiras diferentes de trabalhar, não são iguais. Tite, Sampaoli e o Vitor Pereira são técnicos diferentes uns dos outros, em vários aspectos, né? Eles não são a mesma escola, não é digamos assim, uma linha, um grupo, né? Não, esses caras são todos. Não são, comprovadamente não são. Até o sotaque é diferente, o idioma que fala é diferente, no caso do Sampaoli e dos outros 2. E o que tem em comum? Os fiascos, os fracassos. Vários jogadores que ali continuam, que participaram de todo esse papelão, e a diretoria, que é a mesma. E o que eles fazem para mudar? Nada. Porque não sabem, porque não querem, porque só sabe passar a mão na cabeça do jogador, não tem condições de comprar. Aí faz o quê? Manda o técnico embora. E fica essa roda viva. E o torcedor, ingênuo, muitas vezes, tolo, acha que só trocar o técnico resolve. Não significa que nenhum deles não tenha responsabilidade. Os 3 técnicos têm responsabilidade nas derrotas. É claro, eles participam. Mas personificar no técnico a responsabilidade por tudo de errado e ficar nessa tentativa e erro não dá mais. Há muito tempo que não dá. É ridículo o Flamengo estar fazendo o torcedor ter que passar a madrugada, o torcedor mais apaixonado, acompanhando Milionários e Bolívar e torcendo por um determinado resultado e fazendo continhas para poder se classificar. Aí eu vou propor aqui uma reflexão. O Paulo Souza era tratado por muita gente como o pior técnico que passou pelo Flamengo, né? Com o Paulo Souza, o Flamengo só não venceu todos os jogos na fase de grupos. E era um grupo melhor do que esse, hein? Mais difícil. Não venceu todos os jogos, porque teve um jogo contra o Talheres em Córdoba. Um dos gols do time argentino foi em claro impedimento. O Bandeira não viu e não tinha VAR naquela fase de grupos da Libertadores. Provavelmente teria vencido se tivesse VAR, que o gol seria anulado. Poderia não vencer, de repente o Talheres pressiona no final, faz um gol de empate, mas a chance da vitória era real. Então, o Paulo Souza ganhou todos os jogos praticamente da fase de grupos, em casa e fora, com todos os problemas, hein? Então você vê o tamanho do buraco que o Flamengo se enfiou. Agora, nesse momento, eu acho que o importante é eles têm que conseguir, de alguma forma, se mobilizar, o Tite tem que achar uma saída, tem que abrir mão da sua forma na qual ele quer encaixar o time, os jogadores ali, a forceps, fazer os jogadores atuarem em posições que eles não ficam confortáveis, ganhar os 2 jogos, depois ver o resto. Porque esse papo de, já perdeu até essa conversa. Em 2022, o Flamengo estava se arrastando e depois conseguiu se recompor e foi campeão. Já vimos o Boca fazer isso. O Boca, ano passado, foi a final só empatando. Então, é possível se recuperar? É, mas tem que haver alguma coisa, tem que se fazer alguma coisa. Esse papinho, não, vamos trabalhar, isso é conversa fiada. Então, faziam o que antes? Não trabalhavam, pô? Vamos trabalhar e não sei o quê. Peraí.
O José Firmo Aguiar Júnior, não seja cafajeste. Eu não estou desviando foco nenhum. Estou falando do Tite e do pacote inteiro. Estou falando uma coisa, o cara distorce, né? Como se eu tivesse defendendo. Não estou defendendo Tite nenhum. Eu não defendo ninguém, meu amigo. Eu não defendo técnico. Eu não faço campanha para técnico. Eu não tenho vínculo nenhum com o Flamengo. Vínculo nenhum. Não trabalho no Flamengo, não sou sócio do Flamengo, não dependo de ninguém do Flamengo. Quero que se dane lá quem faz o quê. A minha questão aqui é dar a minha opinião. Está tudo errado. O Tite está errado, obviamente. Os jogadores têm responsabilidade e a diretoria que patrocina isso tudo. Então está tudo errado. Ficar só apontando o dedo para o Tite não adianta, cara. Aí você tira o Tite e bota outro Judas da vez. Até quando? E isso serve para quê? Para esconder os problemas estruturais do futebol do Flamengo, que são enormes. São absurdos. São absurdos. E outra coisa, é um time que toma um gol, acaba. Tomou um gol do Botafogo, morre. Toma um gol do Palestino, não acontece nenhuma reação, gente. Quer dizer, os jogadores também têm que ter um pouquinho mais de ímpeto. Peraí. Porra, a orientação do técnico foi ruim, eu estou numa posição que eu não me sinto bem. Cara, vamos virar esse jogo, porra. Aqui não tem altitude. O campo é ruim, o gramado é ruim, a gente vai meter. Agora para usar a bola longa. Como é que o Real Madrid virou o jogo ontem? Teve alguma tática mirabolante do Ancelotti? Cara, ele meteu o centroavante que ele não tinha. E um novo atacante descansado. O segundo gol, eles empatam o jogo. O segundo gol é um passe do Nacho, que é zagueiro, para o Rüdiger, que é zagueiro, no cruzamento, o Roselu faz o gol. Eles fazem um gol e continuam em cima. Tipo, bateu no adversário, ele balançou, ficou meio grogue, e agora vão derrubar. Derrubaram o Bayern. O Bayern ficou meio nas cordas ali. E sentiu. Isso é o quê? Isso é culhão, cara. É vergonha na cara. Não é só o técnico, não. O jogador, cara. É dentro do campo. Porra, nós vamos virar essa merda aqui de qualquer jeito. O Flamengo faz o quê? Toma um gol. Os jogadores não têm ímpeto, cara. É isso. Será que não se percebe? Vocês acham que isso é um jogo de PlayStation? Que o camarada vai lá e controla? Não, o técnico dá as instruções, comete erros, acertos, mas os jogadores é que fazem dentro do campo. Ontem o Ancelotti fez o que? Ele foi pro desespero, ele foi pro balobúlica. E os caras viraram o jogo. Na marra, na camisa, na pressão. O Flamengo é incapaz de fazer isso. No Maracanã contra o Botafogo, com maioria de torcida, contra o Palestino, que nem torcida tinha, jogando em Coquimbo, a centenas de quilômetros do estádio do clube chileno. Então, isso não é só um jogador, gente. Isso não é só um jogador. Isso não é só um jogador. É muito mais gente envolvida. Ou enxerga-se isso, olha-se para isso, ou então... Não é só o técnico, não é só o técnico. Não é só o técnico, perdão. Então vai ficar olhando para... Não olha para isso e enxerga o problema, ou não vai adiantar nada, cara. Até quando fica essa roda viva? Manda o técnico embora. Aí tem uns caras, os colegas, na imprensa, mas os influenciadores, o técnico não dá mais, não sei o quê. Porra, você está vendo que o técnico está uma porcaria. Ele sabe que está uma porcaria. Você acha que o Tite chega, olha para o espelho, nossa, fazendo a barba, que trabalho maravilhoso que eu estou fazendo. Ele sabe que está horrível. Deve estar dormindo mal, não é isso? Está preocupado, porque ele já foi mal na Copa do Mundo. Se ele sai demitido do Flamengo, ele recebe uma multa. E o filme queimado? E o nome dele no mercado? E o futuro dele como técnico? E o filho dele, que claramente quer seguir uma carreira? Todos saem perdendo. O dinheiro não é tudo, não, cara. O dinheiro esses caras ganham bastante, são muito bem pagos. Não é só isso, não. Existem as ambições profissionais, as projeções de carreira dele, do Kleber, do próprio César Sampaio. Você acha que mirando a Europa, né? Tite estava mirando a Europa. Tite estava mirando a Europa. De repente não serve nem para o Flamengo? Isso é muito ruim para ele. É claro que ele está preocupado. É evidente que ele está preocupado. E ele sabe que está ruim. Agora ele precisa mudar. Ele tem que se ajudar também. Ele não está se ajudando. Só para finalizar, Léo, sabe o que eu acho? Eu já falo isso há muito tempo. O Tite é cercado de pessoas que pensam futebol igual a ele. Esse é o problema. Não tem ninguém ali que... Tite, não está dando certo. Vamos mudar, vamos radicalizar, vamos trocar isso aqui. É tudo muito uniforme, entendeu? Então, falta esse cara, sabe? Tem que ter uma pessoa que fala, Tite, não concordo com você. Faz o contraponto, né? Por que você não concorda? Não concordo por isso, tá ruim, cara. Vamos mudar? Vamos mudar o sistema? Vamos tirar esse jogador? Vamos mudar isso aqui? Não, eles ficam ali, um discurso tudo igual, aquela coisa. Não dá. Não é porque é o Flamengo, não, porque ele treinava o Corinthians, gente. Vocês acham o quê? Que o Corinthians é o quê? É um time sem torcida? Que jogar no Corinthians é fácil, não tem cobrança? Também tem cobrança. Essa comparação, porque o Flamengo... Não, o Corinthians também é assim. Seleção brasileira, ele treinou, porra. Quer cobrança maior que treinar uma seleção numa Copa do Mundo, uma seleção campeã do mundo, 5 vezes? Ele sabe o que é cobrança. Mas ele precisa se ajudar. Não está se ajudando. Desculpa ter me estendido um pouco. Peço desculpas aí, Léo, a você. Relaxa. Falei um pouquinho com o fígado também, porque
assim, eu estou meio de saco cheio, não só desse time e dessa situação, mas da incapacidade das pessoas, de parte da torcida, de perceberem que a culpa não é só do técnico. Tem muito mais coisa errada. E o que não mudou até hoje é a diretoria, que não consegue resolver. Cadê o Landim? Foi no CT? Cadê a promessa de campanha do Landim em 2018, que com ele não ia ter bananice? Lembra disso? Falou em mais de uma entrevista. Não cumpre. Está preocupado em quê? Falar de estádio, Maracanã, concessão de Maracanã? Então tem que haver um pouquinho mais, sabe, de capacidade coletiva de enxergar os problemas. E o Marcos Braz segue em campanha. Vota nele quem quer.